Shalom Aleichem, que a paz esteja com vocês, meus amigos, minhas amigas. Antes de mais nada, por favor, vou pedir para vocês clicarem aí no joinha, inscrevam-se, façam comentários, por favor, aqui no canal Boaz Ben Moura. No meu último vídeo eu expliquei para vocês um pouco, de uma forma bem resumida, sobre a história dos grandes cabalistas e também deixei um maior entendimento qual o envolvimento da Kabbalah com a Torá, o que é a Torá, e qual o envolvimento da Kabbalah com as religiões. Eu citei, três religiões como os pilares, que são religiões que nasceram no que nós chamamos com as religiões abraânicas, que nasceram das raízes dos ensinamentos de Abraão. Embora Abraão ele era cabalista, e aí através da Cabalá nasceu o judaísmo, e de dentro do judaísmo nasceu, a partir dele, com os ensinamentos de Cristo, nasceu o catolicismo. Dentro do catolicismo houve uma divisão onde nasceu o protestantismo e assim por diante. E a raiz de todas essas religiões são raízes vindas de Abraão, portanto tem o seu teor cabalístico, tem o seu teor com a Torá também. Embora com o tempo houve umas divisões nessas religiões, e muitas pessoas achando que uma não tem nada a ver com a outra, que eu não preciso ler os 5 livros de Moisés, eu pulo que isso daí está ultrapassado, mas não é nada disso. Não se deixe enganar. Deu vontade de ler os 5 livros de Moisés, a Torá, na sua Bíblia, ou quer comprar uma Torá, compre. Que a vantagem de comprar uma Torá onde tem hebraico e tem em português, que foi traduzida direto do hebraico para o português. Então, não tem essa história de reformulação, que foi tirado, não sei o que, não existe isso. A Torá, ela não pode ser acrescentada e não pode ser tirada. É o que está, em suas páginas, que o Criador, ele não muda. O Criador, ele é o que é, ele não muda. Somos nós que temos que mudar. O Criador, ele não se adapta a você, ao seu modo de viver, ao seu modo de enxergar. É você que tem que mudar, se adaptar ao Criador. E mais para frente eu estarei retomando esses assuntos, E todas as mensagens que eu vou postar aqui no canal, elas vão ter teor da Torá, do cabalístico, sim, mas de uma maneira que eu consiga atingir todas as pessoas, todas as classes sociais, sem fazer distinção de ninguém. Essa é a tarefa do que o Criador pede na Torá, levar a luz para todos, para as nações, fazer com que as pessoas busquem, em primeiro lugar, o amor ao próximo. Bom, hoje nós vamos ter um assunto extremamente tirado da Torá. A Torá, que eu falo para vocês que nós temos em casa, é esta daqui. Não dá para ver, a letra está um pouco apagada já, Torá, as leis de Moisés. Muitas pessoas já conhecem essa Torá, onde temos aqui em hebraico e do outro lado em português. E logo abaixo tem os comentários, aqui no rodapé, de diversos rabinos. E obviamente muitos rabinos cabalistas. E tem um assunto muito sério, e
em uma questão que eu não sou a favor. Muitas vezes já ouvi do nosso próprio povo, nosso próprio povo não, de alguns rabinos, que as leis que estão na Torá é só para o judeu, que o que não é judeu não precisa cumprir isso ou aquilo, mas isso é quando a Kabbalah, né, o judaísmo, quando ele se afasta do que é puramente a Kabbalah e vira uma religião, né, obviamente que eles tiveram os motivos deles para se trancarem em suas casas, fazer as orações, os estudos, os rituais, trancados por causa das perseguições, né, desde que houve a queda do segundo templo. E desde então se tornou uma comunidade fechada, né? Tem muitas que não aceitam a conversão. Eu tenho descendência judaica, mas obviamente como a pessoa ficou muito tempo sem praticar, tiveram várias gerações, né, do bisavô, do tataravô, que não praticaram também, tem que fazer a conversão sim, embora tendo é, a, a raízes judaicas. E essa conversa de conversão também é um pouco complicada, porque você não deve fazer uma conversão a alguma coisa sendo que não está plantado no teu coração, na tua alma. Aí você faz todo o processo de conversão, que em muitos casos é demorado, e depois, com o tempo, você quer jogar tudo pro alto. Não era isso que eu queria. Quer dizer, talvez a emoção, a simpatia te levou. Tem coisas espirituais que têm que ser praticadas, têm que ser estudadas, mas é com afinco. Mas se você tiver o desejo, está no teu coração, está na tua alma, está enraizado em você esse desejo, que você tenha certeza absoluta que isso é o momento de você buscar isto, aí você deve seguir. Caso contrário, é uma emoção, é que você acha bonito o rito e tudo mais, né? Quando se refere a Kabbalah, você pode estudar Kabbalah, obviamente, o que, se você vai ou não levar isso à frente até o resto da sua vida, isso aí vai ser o desenvolvimento da tua alma durante o processo de estudos. Como você pode jogar tudo para o alto e voltar, como eu já comentei aqui, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não voltar mais, quem sabe, em outra vida. Segundo os cabalistas, todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos passar pela Kabbalah. Nós vamos, de um modo ou de outro, buscar a espiritualidade, desejar a espiritualidade e vai ter um contato com a Kabbalah de alguma maneira. É um plano da criação, é um plano do Criador, né? Então, como eu disse, a Kabbalah ela não é religião, ela é a ciência espiritual, ela é uma força espiritual. A palavra Kabbalah significa receber, que é através de estudos e convivência em grupos de estudos, de anulações, de se afastar de certas coisas, que você vai se corrigindo, você vai enxergando coisas que não enxergava antes, e você vai progredindo espiritualmente. Então, quando fala receber, receber luz, a luz que reforma. Nós somos cercados por duas forças, a negativa e a positiva. E essas duas forças é necessário existir para existir a criação. E essas duas forças, a positiva e tanto a negativa, é forças criadas pelo próprio Criador. Então, o Criador ele criou essa realidade que nós vivemos, o mundo material, este mundo, mas também criou uma força para ir contra a você, bater com você. Como eu já falei uma vez, é como uma luta de boxe. Tem um outro ali para te bater, para você reagir, para você se mover, se movimentar, né? E isso envolve também, como eu comentei, a importância do casamento no judaísmo, na vida espiritual também.
né, para impulsionar tanto o homem quanto a mulher. Eu vou preparar uma aula sobre isso que tem a ver com a passagem da Torá, quando o Criador, né, ele vai, digamos assim, criar a Rava, a Eva, né, a partir de Adão, do Adão, né? Então, o sentido daquilo não é exatamente como está escrito, tirou da costela, né, fechou com carne e tudo mais. Isso é a parte literal da Torá. E atrás disso tem a parte mais profunda, cabalista, o que quer dizer tudo isso. Aí muitas pessoas confundem aquela passagem de que a mulher tem que ser submissa ao homem. Aí é mal entendido e aí onde muitos casamentos vão por água abaixo. Bom, mas o assunto principal de hoje, eu sei que já falei demais, é da porção da Torá desta semana. Estamos na porção chamada Mishpatim. Mishpatim. E como eu disse, são 7 porções, né? São 7 porções que lá até sexta-feira, no pôr do sol, estarei lendo a 7ª porção. Mishpatim significa, a tradução de uma forma bem simples, e estas são as leis que porás diante deles. Então é a parte das leis da Torá que o Criador está passando, né, para Moshe, para Moisés, e ele vai passar para as 12 tribos, a congregação, né, de Israel. E uma das partes, todas aqui são maravilhosas, né? Eu vou comentando aos pouquinhos com vocês e lembrando todas essas passagens aqui, todas elas de uma forma mais profunda, são todas cabalistas, de nível cabalístico. Mas eu vou explicar aqui primeiro, obviamente, do modo literal. E a parte que eu vou explicar é a que mais sempre me chamou a atenção, que muitas pessoas duvidam disto, né? Tem um livro inteiro só falando disto, né? E eu vou ler exatamente essa parte aqui. Não des ouvido à maledicência. Não des ouvido à maledicência. Isso aqui tem 2 sentidos. Maledicência, que é de maldizer, né? E tem 2 maneiras de se maldizer, né? Uma delas é se queixar, reclamar, resmungar o tempo todo. Embora sua situação seja a pior dos seres na face da terra, diz o Criador da Torá, a Cabalá, que você não deve se maldizer. Você tem que ser grato por tudo. E isto envolve algo que eu vou falar bem para frente, que se chama o ego. Todos nós somos egoístas, todos nós somos feitos de ego. Para você entender melhor, teria que fazer um estudo mais detalhado para você entender o que é o ego. Muitas vezes as pessoas falam, eu não sou egoísta. Geralmente a pessoa ela não está sabendo do que ela está falando. Todos nós, inclusive eu, todos somos egoístas. Nascemos egoístas. Quando começamos a ser gerados dentro da nossa mãe, dentro da mulher, quando começa a formar o feto, já começamos a ser egoístas. E o egoísta e o ego, ele não gosta de dar, ele não gosta de doar, ele só gosta de receber. E é isso que nós temos. E por que o Criador nos fez com o ego? Foi necessário. Que isso leva a uma outra discussão muito ampla também. Foi necessário para que possamos nos corrigir. Para que ele pudesse, por amor a nós,
Ele teve que nos criar com o ego para que nós possamos evoluir e retornar para Ele com amor. O Criador não quer que você retorne para Ele, se aproxime dele por interesse. Eu vou me aproximar do Criador porque, digamos, eu vou entrar numa religião, vou me aproximar do Criador porque dizem que se eu fizer isso, como muitas pessoas de uma determinada igreja, de uma determinada religião, têm uma vida boa, tem carros, tem casa boa, tem dinheiro, né? Porque eles se entregam ao Criador, lá o negócio é bom. Então você já está sendo egoísta, está indo procurar o Criador por interesse e não por pedir para o Criador fazer você enxergar todos os seus defeitos e assim pedir para Ele sabedoria, luz para corrigir os seus defeitos. Né? Transformar o teu ego, que deseja só receber, em receber no desejo de doar, de querer que a tua felicidade ela só é possível com a felicidade do próximo. Quando eu falo próximo, é todo, qualquer um. Não aquelas pessoas que é da tua família, que é teus filhos, teus netos, nada disso. Também eles. Mas isso inclui também ser universal. Né? Isso é algo universal. Né? Você também doar e ter amor por todos. Aí você já está se perguntando, mas isso não é fácil. Eu não vou sentir amor por uma pessoa que me odeia, que me detesta, uma pessoa que não quer ver-me na frente dele ou dela, nem mesmo pintado de ouro, nem mesmo com uma bolsa de US$ 1 milhão. Ou vice-versa, você não suporta alguém no trabalho, em casa, na família, que é muito comum hoje em dia, não é comum assim, não está correto. Né? Depois entraremos num assunto de questões de família, de marido, mulher, de filhos, né? E vamos encontrar um caminho, obviamente, dentro da espiritualidade. Tudo que eu vou falar aqui são níveis espirituais para você usar no dia a dia. Você tem que tentar, você tem que fazer um test drive. Né? Se você só vai saber o que eu falo aqui é verdadeiro ou não, é sério, sincero ou não, se você não fizer o teste. Faça o teste, aí você verá o resultado. Essa parte, não dê ouvido à maledicência, tanto de você se queixar, resmungar da vida, você está se maldizendo, está atraindo energias negativas, está sendo ingrato com o Criador, está sendo ingrato com tudo ao seu redor. Aí você começa a enxergar que toda a tua vida é abaixo até do número zero. E se for zero, é alguma coisa, é um ponto de partida. Como eu já vi pessoas, vi vejo e conheço que têm vidas boas, prósperas, o bom e o melhor, e reclama de tudo o tempo todo. Pessoas que eu já trabalhei que reclamam da vida o tempo todo. E também não fazem nada para mudar. E outras que nada tá bom. Tudo tá ruim. E a Torá nos diz, o Criador nos ensina, que nós temos que ser grato com as pequenas coisas, principalmente. Com as pequenas, com as grandes, mas principalmente, se eu acordei, obrigado, Criador. Obrigado por eu ter acordado. Se eu tenho hoje somente arroz para comer, muito obrigado, Criador, por este arroz. Se eu tenho no meu bolso 10 centavos e mais nada do que isso, muito obrigado, Criador, por esses 10 centavos. Se eu achei na rua 5 centavos, muito obrigado.
Quantas vezes já me aconteceu comigo mesmo de eu não conseguir tomar um café porque faltava para inteirar o café 5 centavos. E quando eu encontro 5 centavos na rua, eu agradeço ao Criador, como eu já achei também quantias maiores, e agradeço. E se eu perder algum valor também agradeço, porque tudo é o Criador, tudo é Ele, tudo Ele faz para o nosso bem. Doa a nós ou não, Ele está fazendo por bem porque Ele nos ama. E quando Ele faz doer em nós, é que está chamando a nossa atenção. É que Ele nos ama. Quem ama chama atenção, quem ama repreende. Quem só passa a mão na cabeça, quem só alisa é que não ama. Quem faz, por exemplo, um pai ou uma mãe que faz tudo que os filhos querem, dão tudo que eles pedem e não ensinam nada de espiritual, não ensinam valores, princípios, esses são pais que não amam. Não, mas eu amo meu filho, eu amo minha filha, amamos nossos filhos, né? Mas de alguma maneira está mal educando. O filho, a filha pede isso, pede aquilo, dá. Aí no dia que fala que não dá, o filho vira a cara. Se ama tanto o pai e a mãe, por que virou a cara? Porque não deu aquilo que queria, um dinheiro, não deixou em tal viagem, não deixou fazer isso ou aquilo, né? Aí ficam os filhos magoados e viram a cara para os pais, e os pais ficam adulando os filhos depois, ao invés de repreender, ao invés de corrigir. É os filhos que têm que honrar os pais, e não os pais honrar os filhos. Os pais estão sobre os filhos, não os filhos sobre os pais, né? Então não vou entrar muito em detalhe nessa questão, senão o assunto vai para o outro lado. Então, a sermos gratos, eu vou dar uma prova aqui. Quando nós acordamos, nós pegamos nosso livro de oração, o Sidur, e a primeira coisa que nós falamos mais na mente, mas para que vocês saibam, eu vou ter que falar. Shivti Adonai Nelegdi Tamid, que significa: tenho posto sempre o Eterno diante de mim. Essa é a primeira coisa que nós memorizamos ao sentar na cama, antes de encostar os pés no chão. Tenho posto sempre o Eterno diante de mim, sempre é Ele, mais nada. E depois nós falamos, né, tem uma explicação até científica sobre essa próxima oração, isso que eu acabei de ler, a gente chama de brahá, bênção. Então, até a oração que nós fazemos de manhã, da tarde, à noite, nós somando todas as brahás, as bênçãos que nós falamos, dá mais de 100. E fora as bênçãos que a gente pronuncia quando vai tomar água, comer alguma coisa. Então, a gente tem uma mitzvah, né, um mandamento de pelo menos 100 bênçãos fazer todos os dias. Aí, somando todas essas bênçãos, desde a oração quando nós vamos comer algo, beber, temos que fazer uma bênção para cada tipo de alimento, né? Que vai dar mais de 100. Aí depois, ainda sentado na cama, nós dizemos: Modea-ni lefaneha melechai vekayam shehezarta bi nishmati behemla rabá emunaterra, que significa: dou graças perante ti, ó Rei vivo e existente, que devolves a minha alma com piedade, grande a nossa fé em ti. Estamos sendo gratos por termos acordado, por termos mais um dia de vida. Ser grato. Então, você foi fazer algo, deu errado? Eu costumo dizer
E eu vou fazer um teste agora com você, para você fazer todos os dias. Toda vez que você lembrar, faz um esforço para lembrar exatamente isso. Se você for fazer algo e saiu como você realmente esperava, é porque o Criador quis. Aí você vai falar para você mesmo, isso é também para o bem. Se você for fazer algo e não saiu como você quis, você ficou decepcionado, decepcionada, luta para não ficar furioso, furiosa, para que a cólera, a ira, a raiva, o ódio, o rancor, que uma coisa puxa a outra. Você viu que quando você se irrita, aí vai subindo de nível, ou descendo, melhor assim. Aí vem você fica irritado ou irritada, aí vem o rancor, vira o ódio, do ódio passa para uma ação física. Aí você vai caindo mais. Quando você tenta se anular e deu algo que deixou você decepcionado, decepcionada, deixou você muito nervoso e nervosa, você tem que falar com todo o coração. Isso também é para o bem. 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 Que quando você cai na ira, você vai se conectar a uma energia, a outra energia que o Criador nos deu também, a negativa, a energia mais egoísta, e tudo vai começar a desandar o dia inteiro na sua vida. E se você levar uma vida inteira assim, a todo tempo, tudo vai desmoronando na sua vida. Aí você não vai entender porque as coisas não saem como você quer, porque você tem um problema de saúde, você foi no médico e descobriu que tem problema no coração, tem problemas de pressão, tudo mais, e sempre você levou a vida nessa maneira, com uma fúria, se maldizendo a si e a todos. E a outra parte, essa é ainda a mais grave, né, da maledicência, é uma palavra que em hebraico significa Lashon Hara, que significa a má língua, ou seja, popularmente falando, a fofoca. E só para você ter uma ideia, o que fala aqui, né, os grandes sábios sobre a maledicência, aqui diz: ao mesmo tempo em que a Torá proíbe uma pessoa de dar ouvido à maledicência, você também, nós também não podemos nem falar maledicência e nem ouvir. E se alguém está se maldizendo da vida, de algo, tenta não entrar no jogo da pessoa. Em também falar, é verdade, concordo, isso é um absurdo. Não entra no jogo que você vai junto também. Então se anula, se afasta, muda de assunto, e diz: a Torá proíbe uma pessoa de dar ouvido à maledicência, fofocas infundadas sobre outra pessoa. Ela, ela adverte os juízes sobre jamais ouvir a exposição de um dos litigantes na ausência do outro. Segundo nossos sábios, a má língua, Lashon Hará, fere simultaneamente três pessoas: aquela sobre a qual se está falando, quem fala e quem ouve. Eu não posso falar de alguém, usar o Lashon Hará, a fofoca, se for verdade e se for mentira. Não posso falar. Se a pessoa fez algo, eu quero comentar e foi verdade, eu devo ficar isso para mim e quando eu for falar, chamar a pessoa, a minha presença e a presença de uma terceira pessoa e fazer o comentário, né?
Na ausência da pessoa, o Lashon Hara é a fofoca. Então eu estou me autodestruindo espiritualmente. Então, quando você é atingido espiritualmente, vai atingir também o físico. Aí você não entende. Por que que eu tenho dores no corpo, eu tenho manchas no corpo, eu tenho caroço, é, caroços no corpo, eu tô com uma dor no tendão, tô com dor no pescoço, né? Segundo a Kabbalah, quando você usa o Lashon Hara, a fofoca, a má língua, né, com o tempo é comum aparecer manchas no seu corpo, dores nos tendões, né, caroço em algum lugar do teu corpo, e outras dores por causa da má língua. Então você está destruindo a si mesmo quando você fala mal de alguém, e esse mal seja verdadeiro, que realmente a pessoa cometeu algo, ou se não é. E você destrói a pessoa que você está falando. Que depois que você comete isso, uma pessoa ouve e passa para outra, para outra, para outra, para outra. Digamos que deu total em um dia 1.000 pessoas falando mal daquela pessoa que você começou. E para você reverter isso, você teria que chamar uma das pessoas que você comentou, desmentir se era mentira, ou falar, embora sendo verdade, não, esqueça aquilo que eu falei, a pessoa não é nada disso, é uma ótima pessoa, né? E aquela pessoa ela teria que espalhar para as outras até chegar a 1.000 pessoas novamente para desfazer o que você fez, para evitar a sua destruição do seu corpo. Então, quando você atinge a alma, sua alma fica doente, o seu corpo, essas doenças vão se apresentar fisicamente no seu corpo. E aí você está também dilacerando a pessoa que você está falando e quem ouve também está. Então, a gente deve se afastar desse tipo de assunto, ou quando você vê alguém que vai comentar algo de alguém, muda de assunto. Se você não quiser se afastar da pessoa, fala de outra coisa, dá uma quebra, né? Experimente. Então, se você tem essa força egoísta em você te levando para Lashon Hara, para a má língua, então você deve se policiar, tanto homem quanto mulher, jovem, criança, né? Tenta se anular. Se você a sua língua está ali pulando para falar de alguém, para fazer aquele comentário, levar adiante aquilo que você ouviu, ou alguém te chamou e você, por favor, não comenta com ninguém. E você fica se segurando e não resiste, não resiste, e a língua pulando para poder falar. Então tenta lutar contra isso. Você vai sentir no começo o seu estômago arder, queimar, que você quer falar, você quer comentar, você quer falar, né, fazer aquela fofoquinha, e você deve se anular, lutar contra isso. Se você está sentindo esses problemas físicos que eu citei, começa a se policiar sobre isso. Aí faz uma oração, pede força para o Criador para anular sua língua, pede para que saia da sua língua só palavras boas, palavras belas, coisas espirituais, em vez de falar de alguém, dê conselhos, oriente a pessoa. Se é uma pessoa que faz algo que te magoa ou magoa alguém, não saia falando mal dessa pessoa, peça para o Criador para essa pessoa ter uma correção, para ela ter mais humanismo e amor com o próximo e assim por diante. Ao invés de você cuidar muito da vida do outro, tenta, começa a partir de agora a pedir para o Criador, assim, eu não quero mais, Criador, enxergar o erro, os defeitos do meu semelhante, porque eu não sou juiz, eu não sou advogado, juíza ou advogada, eu não quero mais ficar falando de ninguém, condenando, apontando,
falar que aquela pessoa que está usando aquela roupa é isso ou aquilo, aquela pessoa que usa tatuagem é isso ou aquilo, que usa um piercing embora nós sabemos que algumas coisas que as pessoas usam e fazem, tá, para quem segue uma vida espiritual, você sabe que não é exatamente o caminho que deveria ser, mas eu também não tenho o direito de lacerar a pessoa. O que eu posso fazer é fazer com que a pessoa enxergue que existe uma opção melhor, um caminho melhor para se seguir. Né? Ah, aquela pessoa é uma meretriz, tem que ser fazer isso com isso ou aquilo com ela, aquela pessoa é corrupta, ela engana, ela rouba, ela mente. Ao invés de você triturar essa pessoa, faça, se você tiver essa capacidade de a pessoa enxergar, dê conselhos, faça ela se aproximar das coisas do Criador, leve luz, ao invés de levar o martelo como se fosse um juiz e triturar essa pessoa. Que, obviamente, os atos que as pessoas fazem somos nós mesmos, na verdade. Não que eu seja cristão, mas como eu falei nos meus outros estudos, né? Yeshua, Cristo, ele era judeu, ele ensina a Torá. Qual a semelhança disso que eu estou falando com o que ele fala? Ao invés de olhar a sujeira que está no olho do outro, olha a que está no teu. Ou seja, em vez de você encontrar o defeito no outro, busca o teu defeito, busca enxergar que quando você enxergar o seu defeito, você vai ver que o outro e você são o mesmo. Ou quando ele fala, se você maltratar alguém, maltrata a mim mesmo. Mas isso a mim mesmo, ele está também falando de você. Então, você maltrata alguém, você está maltratando a você mesmo. Porque você e esse alguém, e todo o resto do mundo, é uma só alma, somos as mesmas pessoas, né? Com graus diferentes. Por isso que todo mundo tem um comportamento diferente, gosta de coisas diferentes, né? Mas somos a mesma pessoa. Né? Fomos feitos de uma mesma força, né? Não foi feito, se fosse separado, o Criador teria feito. Eu vou fazer um tipo de ser humano, esse feito de ouro, esse feito de prata, esse feito de barro, esse feito com pó da terra, esse feito de água, mas não, ele fez de uma mesma força, de uma mesma luz e, obviamente, aqui no mundo físico, de uma mesma matéria. Então não tem nenhuma diferença. Então por isso que ele fala, se maltrata o outro, está maltratando a você mesmo e também a mim mesmo. E se você diz que ama o Criador, então quando você maltrata alguém, você está maltratando o Criador, porque tudo vem dele, tudo vem dele, né? Somos partes integrantes do Criador, principalmente nós e toda a criação. Então, o, O meu conselho hoje é que você comece a trabalhar, né? Se afastar da má língua, parar de fazer comentários e que você, quando ver alguém, também ou muda de assunto ou se afasta. E se você está tendo, tô com dores nos tendões, eu tô com uma dor no nervo do ombro, do pescoço, tem umas manchas do meu corpo, tem caroços aparecendo aqui, né? E tenta fazer o que eu falei e ver se vai, com o tempo, melhorar aí a tua questão espiritual e, obviamente, se você tem saúde espiritual, se a tua alma está sadia, o seu corpo também vai estar, né? Ah, mas eu conheço pessoas extremamente espirituais, mas têm problemas físicos. Aí já é uma outra questão, de repente é uma questão que a pessoa tem que passar para a sua correção, né? Não esqueça, tudo vem do Criador. Ele sabe o que faz e tudo que ele faz é por amor a nós. Então, as coisas deram certo, diga, isso também é para o bem. E muito obrigado, Criador. Não saiu certo como você quis, isso também é para o bem. E obrigado, Criador. Você está na rua, perdeu um valor, digamos assim, você perdeu R$ 1.000. Estava R$ 1.000 em dinheiro, você perdeu.
Acredite, isso também é para o bem. De repente você perdeu para que uma pessoa esteja passando fome com toda a sua família, achar esse dinheiro e ajudar ela. E antes de encerrar, uma vez me aconteceu, véspera de Shabat, eu não tinha dinheiro para comprar o vinho para fazer a oração de Shabat. Tinha até a farinha para fazer a halá. Aí ao sair na rua eu encontrei um valor. E com este valor, obviamente, agora eu vou ter vinho. E me aconteceu várias vezes, né? Diversas vezes o Criador está me testando e eu agradeço muito. Às vezes dói, às vezes eu choro, mas eu agradeço. Eu sei que é para o meu bem. Às vezes Ele faz algo com as pessoas que eu amo, me dói muito, eu sofro muito. E às vezes sim, eu vou perdendo o controle, mas eu vou tendo... Aí eu vou aumentando as minhas orações. Aumento os meus estudos de Kabbalah, de Torá, né? Acordo às 3 da manhã para fazer uma oração que a gente chama de oração espontânea, que é conversar, bater um papo com o Criador durante 1 hora. Né? E quando ele vê que você está se afastando, você que tem uma vida espiritual está se afastando, está ficando preguiçoso, preguiçosa, ele vai te apertar. E para a tua evolução, né, digamos que você tem 10 anos de espiritualidade, né, você já adquiriu um amor muito grande pelas pessoas, você faz doações sem o menor interesse, né, você dá conselhos maravilhosos e ajuda essas pessoas com seus conselhos, né, e as coisas estão apertando para você. E isso significa, você vai subir mais. Tem que ser apertado, apertada para subir mais e mais e mais, até atingir um nível espiritual que você vai enxergar o que chamamos de um mundo espiritual, né? E assim por diante. Desde já, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Não deixem aí de dar um like, de se inscreverem, fazerem comentários. Esse vídeo realmente ficou um pouco grande também. É quase impossível de em 10, 20 minutos falar dessas coisas maravilhosas que eu tenho muita alegria e felicidade de passar para vocês. Ao ver esses vídeos, procurem sempre um lugar em silêncio. Se tiver um trabalho, assista o vídeo completo em casa. E compartilhe o canal Boaz Ben Moura com o maior número de pessoas possível, que você também vai estar levando luz para essas pessoas. Muitas pessoas podem estar precisando de ouvir o que eu expliquei hoje, né, sobre o Lashon Hará, a maledicência, e expliquei as duas maneiras de maledicência, né, que é de se queixar da vida, nunca ser grato por nada, e dei aí a forma, né, dizer sempre isso também é para o bem, e da questão de falar mal de outra pessoa, né? Você vai estar prejudicando a você mesmo, a pessoa que você está falando e quem está ouvindo também. Então, tente se anular, tente limpar disso de você, né? Enxergar e peça mais ao Criador, como eu sempre peço nas orações. Faça com que eu encontre em mim, dentro de mim, todos os meus defeitos, os mais cruéis possíveis, e me ensina como eu devo corrigir também. Que uma vez eu encontrar os seus defeitos, depois corrigir. E quando você corrige, que não é da noite para o dia, leva um tempo. Dependendo da sua dedicação espiritual, essa correção pode ser de meses, pode ser de anos e assim por diante, né? Mas se você não começar a fazer, ninguém vai fazer por você. É você que tem que fazer. É como diz uma frase de um grande sábio: se eu não for por mim, quem será? Se não for agora, quando será? Shalom, shalom, shalom aleichem, que a paz esteja com vocês. Até o próximo vídeo, um grande abraço, que o Criador ilumine a vida de todos vocês grandemente, hoje e sempre.